Você faz a diferença? Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Olá, meu nome é Juliana Carvalho. Eu sou a Camila Nunes e nós também fazemos a diferença. O tema do Faça a Diferença de hoje é sinônimo de esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. As pesquisas com células-tronco. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul criou por 2 vezes uma comissão especial para tratar do assunto, que agora se tornou uma frente parlamentar com tempo indeterminado de funcionamento. Os trabalhos da Comissão Especial de 2009 foram encerrados com uma série de palestras. E é claro que o Faça a Diferença estava lá para conferir. O evento, realizado no Teatro Dante Baroni, contou com a participação de cientistas que são referenciais no campo das pesquisas com células-tronco. A doutora da Universidade de São Paulo, Lígia da Veiga Pereira, coordena um trabalho pioneiro no país: a produção de células-tronco no próprio laboratório da USP. Pesquisa que rendeu a ela e ao Brasil reconhecimento mundial na área científica. Com o financiamento, então, do governo federal, nós iniciamos esse projeto que pega esses embriões descartados, jogados fora aí das clínicas de fertilização in vitro, que os pais doam para a pesquisa, e a partir desses embriões a gente conseguiu retirar as células embrionárias. Então você começa com 50, 100 células, que a gente multiplica no laboratório. Hoje em dia a gente já conseguiu produzir dezenas de milhões dessas células embrionárias que podem ser distribuídas para diferentes grupos de pesquisa aqui no Brasil, para fazer suas pesquisas, e eventualmente, quem sabe um dia a gente possa usar essas células para o tratamento de alguma doença. O professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Rubens Tavares, pesquisa hoje células-tronco embrionárias de animais para encontrar futuramente a cura de uma doença que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro: o mal de Parkinson. O nosso trabalho, ele tem focalizado em 2 pontos básicos: no isolamento de células-tronco embrionárias de camundongo, uma espécie animal, e na transformação dessas células isoladas do camundongo para os precursores neurais, para que se consiga um número expressivo de células para serem utilizadas numa terapia celular, num modelo animal, de um animal que tem a doença de Parkinson, né? Rubens garante que, se dependermos do nível dos pesquisadores brasileiros, os prognósticos são animadores. Se o mundo todo deixasse de produzir as células-tronco embrionárias de camundongo, nós, profissionais e pesquisadores do Brasil, teríamos como suprir essa demanda mundial, até pela própria característica dessas células, que tem uma característica de divisão celular de maneira indefinida, né? Então, a gente tem a capacidade de pessoas para isolar essas células e temos vários grupos no Brasil trabalhando em projetos de diferenciação, como é o caso nosso lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas, da UFMG, que estamos trabalhando com essa diferenciação neuronal dessas células. Os estudos envolvendo a epilepsia também foram destaque na série de palestras. A neurologista Maria Júlia Carrion, que atua no Hospital da PUC, em Porto Alegre, mostrou os resultados da aplicação de células-tronco em pacientes epiléticos. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o privilégio de trabalhar com pessoas de altíssimo nível, né? Então, o que justamente nos propiciou já dar esse passo, que é pioneiro no Brasil e também no mundo, né? O primeiro trabalho utilizando essa terapia com células-tronco em pacientes com epilepsia. Não temos notícia de outro grupo trabalhando já com pacientes. O médico Roberto Correia Shen coordena o serviço de cirurgia plástica da Santa Casa de Porto Alegre, hospital que tem o único banco de pele do país. Ele explicou a técnica inédita que retira células-tronco da gordura do próprio corpo humano. Com célula de gordura, célula-tronco de gordura, nós podemos fazer cartilagem, podemos fazer osso, podemos fazer mais gordura.
nós temos aproveitado essas células-tronco adiposo derivadas, a célula-tronco da gordura, nós temos utilizado para alterações de depósito de gordura. Pacientes que têm determinadas alterações de contorno da face, alterações de contorno do corpo, nós temos utilizado e o resultado tem sido muito bom. Em 2008, o Supremo Tribunal Federal liberou a utilização de embriões nas pesquisas com células-tronco, um passo fundamental, segundo os especialistas. Olha, na verdade, isso passou a ser legal no Brasil em 2005, com a aprovação da Lei de Biossegurança. Naquele mesmo ano, entraram com uma ação de inconstitucionalidade que, enfim, foi a julgamento no Supremo. O Supremo demorou mais de 2 anos para fazer esse julgamento, mas enquanto isso a lei estava válida e o governo seguiu financiando as pesquisas com células-tronco embrionárias. Isso parou de novo as pesquisas porque, obviamente, os pesquisadores ficavam inseguros em começar um projeto, uma grande parte deles são envolvidos com alunos de mestrado e doutorado, e de repente esse projeto ter que ser interrompido no meio do caminho, o seu aluno de doutorado não poder defender sua tese. Então isso criou uma insegurança muito grande na comunidade científica. Então isso atrasou as pesquisas no Brasil. Alguns grupos, o meu inclusive, seguiu trabalhando com essas células aqui no Brasil e ano passado a gente conseguiu fazer aí as primeiras linhagens de células-tronco embrionárias humanas brasileiras. Então, em 2008, no ano passado, a gente conseguiu, por fim, finalmente a aprovação e começamos, enfim, a trabalhar com essas células. É claro que agora que ficou muito claro, depois da decisão do Supremo, que essa lei não vai ser revogada, talvez a gente tenha mais grupos se interessando e tomando coragem para trabalhar não só com a célula-tronco adulta, mas agora também com a célula-tronco embrionária. Isso certamente representa um grande avanço para todos os pesquisadores no Brasil. Com certeza, a posição do presidente americano, Barack Obama, em relação a isso também é um incentivo muito grande. Rogério Sarmento Leite é médico do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Ele alertou que, até agora, as pesquisas na área da cardiopatia não foram bem sucedidas. A célula adulta ela tem uma série de deficiências na comparação com a célula embrionária. É uma célula mais velha, é uma célula com menor poder de regeneração, é uma célula com pior capacidade de diferenciação. E os estudos mostram que os resultados com células adultas, autólogas, ou seja, aquela célula que é tirada do próprio indivíduo para ser reinfundida nele mesmo, ela, com o passar do tempo, ela perde a sua capacidade, o benefício adquirido logo no início. Você faz a diferença? Eu faço. Eu faço. Eu faço.